Marcos capítulo 6, a partir do versículo 45. Quantos acharam assim? Eu achei. Quantos não acharam? Diz assim, escola bíblica dominical. Estou aguardando vocês, hein? Tem gente que está dormindo demais, hein? Acorda, desperta. Querido, Marcos capítulo 6, a partir do versículo 45. A você que nos visita, a você que ainda não tem nada, querido, nós estamos colocando no YouTube, tem no nosso boletim, ali você pode contemplar, entrar no YouTube, cultos e adeptos, e verificar as ministrações, ser abençoado, compartilhar. Tem pessoas sendo alcançadas com a palavra, amém? Nós somos semeadores. Amém? Versículo 45 ao 51. E diz assim a palavra do Senhor: Jesus anda por cima do mar. Versículo 45. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. A igreja, por favor. E vendo despedidos, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Porque todos o viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e Maravilhados. Diga assim para o teu irmão: nessa noite você irá descobrir de que Jesus jamais te abandonará. Se você entendeu essa palavra, dá uma salva de palmas para Jesus. E nessa salva de palmas que você for dando, começa a glorificar o Senhor, começa a agradecer o Senhor e começa a entender que Jesus jamais te abandonará. Jesus é contigo, Jesus caminha contigo, vai exaltando, vai adorando o Rei de Reis, o Senhor dos Senhores. Seu filho de Deus, dá licença, chegou a hora de eu adorar a Deus. Aleluia, 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 glória, glória, glória a Deus. Exaltado seja o Senhor. Poder sentar, amados. E preste atenção aqui, por favor. Jesus tinha acabado de realizar o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Tinha acabado de saciar a fome do povo. E ali a Bíblia diz que uma multidão estava com ele e também os seus discípulos. Jesus, vendo a necessidade de chegar na cidade de Betsaída, mais precisamente em Cafarnaum, Jesus vai e obriga, diga para o teu irmão, Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco. Glória a Deus.
Jesus obriga os discípulos a entrar no barco. Só que ele não vai no barco. Jesus coloca eles no barco, diz para eles atravessar o mar da Galileia, porque ele, naquele momento ele se retirou para orar. Querido, o que aconteceu? Enquanto Jesus estava com eles, pensa, maravilhoso. Mas o momento em que o barco começou a tomar o mundo, o que foi acontecendo? Jesus foi se afastando deles. Diga assim comigo: Jesus foi se afastando dos discípulos. E exatamente quando eu estava estudando, eu comecei a analisar algumas coisas que aconteceram com o afastamento de Jesus. Nesse caso aqui, Jesus fez isso? Sim. Foi Jesus que deu a ordem, Jesus que os obrigou. Mas muitas das vezes, não é assim que acontece. Muitas das vezes, nós que nos afastamos de Jesus. Nós que entramos no barco e deixamos Jesus na beira do mar. E aí o que acontece, irmão? Quando você começa a se afastar de Jesus, você começa, como a palavra que está falando aqui, a remar contra o vento. Você começa a remar contra o vento. Diga para o irmão assim: quem se afasta de Jesus? Começa a remar contra o vento. E foi isso que foi acontecendo. Só que tem um problema. Quanto mais eles se afastavam de Jesus, maior força eles faziam. Por quê, amado? Exatamente como acontece conosco. Quando a gente se afasta de Jesus, mais força a gente faz quando vem as situações dessa vida. A fadiga toma conta. E aqui a Bíblia está falando que a fadiga tomou conta deles. Então, quando nós nos afastamos de Jesus, começa a vir o que? A fadiga, o cansaço espiritual. O cansaço muitas vezes físico. E nós esquecemos, e muitas das vezes, que Jesus está conosco. Quem deu a ordem para eles entrarem no barco foi Jesus. A palavra de Deus diz que o vento e o mar obedecem à voz de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Na visão humana, sim, eles tinham que fazer força. Mas na visão espiritual, quem mandou não foi Jesus? Se foi Jesus, o que ele ia fazer com o vento? O que ele ia fazer com o vento? Quando Jesus viu que o barco estava voltando, a ordem de Jesus não foi que o barco voltasse. A ordem de Jesus foi: bom, e se tivesse algo impedindo deles ir, existe um rei dos reis, um senhor dos senhores, que iria com certeza falar: vento, aquieta-te, porque eu dei a ordem de eles irem para o outro lado. Mas eles se apavoraram. Amados, deixa eu chamar a atenção de vocês. Em nome de Jesus Cristo, a você que entrou aqui e é crente, lavado e remido, para de lutar com as suas próprias forças. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e se for da vontade do Senhor, ele vai fazer algo na tua vida. Não reme contra a maré. Não reme
começaram a querer resolver o problema. Deixou de o problema ser de Jesus e passou o problema a ser dos discípulos. E aí, amados, quando a gente não cumpre a palavra de Deus, começa a deixar que os problemas diz que Jesus que tem que resolver, nós vamos resolver. Digo uma coisa para você: você irá perecer no mar. Diga assim para o teu irmão: os problemas da nossa vida pertencem a Jesus. Não tente remar contra a maré. Por isso que eles fizeram, tentaram remar. E amado, entenda uma coisa: quando você se cansa, quando você desanima, tem coisas que você já não acredita mais. Quer ver um exemplo? Eu corro. Eu gosto de dar umas corridinhas de vez em quando. Bem de vez em quando. Mas existe uma lei na física que diz que quando a gente já está no estado de exaustão, na verdade nós ainda temos 30% pela frente. Mas dá a impressão que a gente está correndo e que o negócio vai acabar ali. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? A gente acaba sendo dominado pela circunstância. Foi isso que aconteceu com esses discípulos. Eles estavam fatigados, eles estavam exaustos, eles não esqueceram que quem mandou entrar no barco foi Jesus, e eles já estavam o quê? Já vencidos pelo problema. E ali, quando a gente, amado, começa a ficar vencido pelos problemas, cumpre-se a palavra de Deus que diz em Salmo 42:7: um abismo atrai outro abismo. A gente não começa mais a ver Jesus. A gente não começa mais a enxergar a providência de Deus. A gente começa, amado, a fazer conforme o salmista fala, no Salmos de número 42, versículo 3, ele diz assim: as minhas lágrimas serviram apenas de mantimento para a minha vida de dia e de noite, e eu me pergunto, onde está o Deus da minha salvação? Deixa eu te falar uma coisa, amado, não espere que as lágrimas venham resolver o seu problema, não espere, meu amado, que homem nenhum venha resolver o seu problema, espera em Deus, porque diz a palavra do Senhor lá no finalzinho do Salmo 42, pois ainda eu louvarei na salvação da sua presença. A palavra que eu tenho para você nessa noite: Ele jamais te abandonará. Jamais. Pega na mão do seu irmão, se também tivesse, e fala assim: Ele jamais te abandonará. Pastor, mas no mundo espiritual, como é que eu me afasto de Deus? Tem tantas coisas. Eu busquei aqui 3 orientações importantes para a nossa igreja, para o Ministério Mídia nos dias de hoje. Tem outras coisas, mas eu apenas fiquei com 3. A primeira é quando eu não entendo o projeto de salvação do Senhor. Quer ver uma pessoa se afastar do Senhor? Ela não entendeu o projeto de salvação. A palavra de Deus diz em João, capítulo 12, versículo 46: eu sou a luz que vim no mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Conhecemos João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira surpreendente, que deu seu único filho,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 11, diz assim: Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Amados, nós temos que entender que quando entramos nesse barco chamado Jesus, nós estamos debaixo do projeto de salvação para a nossa vida. Uma coisa que eu falo, repito, em alguns vídeos você vai ver eu dizer isso: crente não desanima. Que isso, pastor? Só está falando heresia? Não. O dia que você desanimar, o dia que você desanimar, eu tenho uma notícia para te dar. Você tem um Consolador. Só dobrar o joelhinho ali, ó. Porque te abates, ó minha alma, e se perdendo a calma. Olha aí. Não tenhas medo, que em Deus espera, porque bem cedo, o que vai acontecer? Jesus virá. Amados, desânimo é coisa do diabo. Jesus Cristo disse: eis que vos deixo a minha paz vos dou, e eu deixo a minha alegria, porque eu sou a vara e vós sois os ramos. Então, se você é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita dentro de você, e o Espírito Santo não é um espírito de desânimo, o Espírito Santo é um espírito de fortaleza. Viu, Breno? Deus tem pressa contigo. Não retardes a promessa que Deus tem, o projeto que Deus tem na tua vida. Escuta, meu filho, quem é amigo te leva para as coisas boas, ora contigo, busca contigo. Sabe o que você tem que entender? O projeto de Deus na tua vida é grande. Quando eu te chamei para louvar com os varões, eu te chamei porque eu fui impulsionado, e eu senti o toque de Deus na tua vida, e o Senhor te renovando. Recebe essa palavra, meu filho, porque Deus te trouxe aqui nessa noite para te renovar na presença dEle. Então, amados, não é por tristeza. A tristeza não provém de Deus. As lutas que nós vamos ter sempre é o inimigo falando: não dá, você não vai conseguir. É maior o que está em nós do que o que está no mundo. Diga para o teu irmão assim: entenda o projeto de salvação do Senhor na sua vida, e você jamais permanecerá triste. O choro pode durar uma noite, claro, nós vamos passar aquele, mas a alegria virá pela manhã. De que maneira, pastor, me afasto do Senhor? Quando deixamos de buscar a sua palavra. Queridos, eu estava falando hoje na escola dominical com os adolescentes. Quer ter transformação de vida? Leia a palavra de Deus. Salmos 119, versículo 105 fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho.
Jesus Cristo, uma das orações que Jesus fez ao Pai, eu acho isso linda. Jesus Cristo orou assim: Pai, olha, multiplica riquezas. Pai, dá carro novo. Pai, olha, dá um empregão. Pai, olha, Pai, dá vestimentas de ouro. Não. Jesus orou assim em João 17:17: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Sabe por que desanimamos? É porque nós deixamos de ter comunhão com a palavra. É verdade, Deus. Fala assim pro teu irmão: Jesus te chama todo dia. Jesus te chama todo dia. Todo dia. Ah, pastor, não ouço. Até sua Bíblia aí que ele fala contigo. Primeira coisa, quando nós não entendemos o projeto de salvação. Segunda coisa que nos afastamos, o que nos faz, o que nós nos distanciamos de Deus, quando a gente perde o contato com a palavra. E a terceira coisa, amado, quando deixamos de praticar o ID de Jesus. Quer morrer espiritualmente? Não pratica o ID de Jesus, não. Você vai morrer. Nós fomos chamados para gerar vidas. Fala o termo assim: você foi chamado para gerar vida. Mateus 28:18 fala assim: ó, ide, fazei. Sabe o que quer dizer ensinar? Sabe o que quer dizer ensinar? Fazei discípulos por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nosso projeto envolve você, chama você. O nosso projeto, a visão do MDA, do modelo de discipulado em ação, está convidando a cada um aqui a buscar o que está caído, a pregar o Evangelho, a anunciar. Amado, a igreja não pode viver na dependência do Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo na tua vida. A igreja tem que ir fazer discípulo. Eu sempre falo isso aqui: é um cuidando do outro, discipulando um a um. Diga comigo: discipulado um a um. De novo: discipulado um a um. Um cuidando do outro, um abraçando a causa do outro. A irmã fulana não vem na igreja. Opa, peraí, já vou orar por ela, já vou separar uma palavrinha, amanhã já vou ligar. Ô amada, paz do Senhor Jesus, paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem. Olha só, onde o culto foi uma bênção, aconteceu isso. E a palavra profética que eu tenho para você: Jesus jamais te abandonará, Ele vai ser contigo. Levanta a tua cabeça se tiver algum problema. Amado, é um cuidando do outro, é um se dedicando ao outro. Eu quero te convidar, amado, a virar uma evangelista do Senhor, a realmente cumprir o ID de Jesus. Ei, não se conforme com a situação que está vivendo. Ganhar almas é uma missão da nossa igreja, e cuidar bem delas. Um cuidando do outro, um abraçando o outro. A fulana não veio, peraí, ela é minha discípula. Um ajuda o outro, um faz o outro crescer. Mano, isso é o ID de Jesus. Não, nós não temos que só pregar. Diga comigo: eu não tenho que só pregar, mas principalmente cuidar. Mateus 10:40 fala assim: quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem não me recebe,
não recebe aquele que me enviou. Pastor, não entendi. Pai do Senhor Jorge, tudo bem? Estava no culto ontem? Eu sei que você não pode ir, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Ontem foi dito isso. O pastor ministrou sobre as nossas vidas. Eu recebi aquela palavra. E eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, o que eu recebi, eu te dou. Em nome de Jesus, meu irmão, seja fortalecido nessa manhã, seja fortalecido nessa tarde, seja fortalecido nessa noite. O Senhor está contigo. Eu estou orando por você. Sabe o que acontece? O que está em mim vai passar para Ele. Nós estaremos cumprindo o ID de Jesus. E a igreja estará se multiplicando na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Tem que entrar isso no seu coração. Eu não tenho tempo de ir lá. Tu tem WhatsApp? Tu tem o Facebook? Você tem um telefone? Amado, o que mais nós temos é condições de pregar o Evangelho, de fortalecer a vida do irmão. Diga para o irmão, só depende de você. Então venha fazer parte das nossas células. Todas as segundas-feiras, Gamaliel Kid, ensinando o menino o caminho que deve andar. Sexta-feira, Célula Renascer em Cristo, às 18h30, convido todos os adolescentes a estarem unidos ali, sendo edificados pelo poder da palavra. Nós temos a Célula Gideões. A Célula Gideões aqui às 20 horas, está sendo uma bênção, guerreiros do Senhor, com uma só causa. Nós temos a Célula das Mulheres, lá, a Célula Ebenezer, aonde tem mulheres unidas com um só propósito. Isso tudo, amado, é Deus querendo cuidar de você, porque Jesus jamais te abandonará. Quando você entender isso aqui, o ID de Jesus, você verá a manifestação plena de Deus na sua vida. Não tem coisa melhor que nos aproxime de Deus do que cuidar de alguém. Fale assim para o irmão que está ao seu lado: não tem coisa melhor que nos aproxime de Deus do que cuidar de alguém. Por isso que Jesus Cristo falou: amarás sobre Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Ele não disse um ou outro, ele disse: deve me amar, mas também deve dar a vida pelo irmão, também deve cuidar do irmão, também deve fazer um sacrifício pelo irmão. Amém? Coisa boa. Então, amadas, 3 coisas que fazem com que nós nos aproximamos de Deus: é entender o projeto de salvação, é vivermos segundo a sua palavra, é pregarmos o Evangelho da igreja. Isso são as coisas mínimas que nós devemos fazer. E aqueles discípulos, eles tinham estado com Jesus, eles tinham pregado a palavra, eles tinham amado e entendido o projeto de salvação, eles estavam cuidando do outro. Mas então o que faltava, pastor? Entender que foi Jesus que os colocou no barco. E aí, o que aconteceu? A palavra de Deus diz que eles estavam a uma certa distância, e começou durante a 4ª vigília da noite, que representa entre 3 a 6 horas da manhã, o mar se agitar. E o mar se agita, e o mar se agita, e eles já fatigados, e eles já vivendo o problema, esqueceram que aquele que começou a boa obra jamais ia deixá-los só. E uma coisa interessante, amado, eu peguei estudando um pouquinho mais aqui. A palavra de Deus no Evangelho de João diz que já havia andado cerca de 25 a 30 estágios à distância.
mais ou menos cerca de 2.500 metros a 3.000 metros de distância. O que é isso, pastor? Já estava tão longe, que não dava para ver direito quem vinha. Mas não importa a distância, Jesus vai até você. Não importa, mano. Foi Ele que te colocou no barco, então Ele vai até você. Foi Ele, ó. Eu estou colocando você no barco. O barco pode estar lá. Eu estou indo nesse momento até você. Eu estou indo, estou cuidando de você. Eu estou indo, estou abraçando você. Eu estou indo até você. Eu jamais te abandonarei. Eu jamais te abandonarei. Eu jamais te abandonarei. Eu jamais te abandonarei. Eu estou cuidando da rocha. Eu estou chegando até você. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Eu que te coloquei nesse barco, mas você não vai ficar sozinha nesse barco. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Eu cuido de você. Oh, a igreja de pé, amados. A igreja de pé. Ei, o vento balançou. Aleluia, a igreja de pé. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus é contigo, amado. Aleluia. Jesus é contigo. Ah, Senhor, então assim, o problema não é seu. A palavra de Deus diz em Salmo 121, a partir do versículo 3, diz assim: aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda. O Senhor é a sua sombra, a sua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada. O Senhor guardará a tua saída para todo sempre. O Senhor está com você. O Senhor está com você. Ele jamais te abandonará.
Quando já estavam do outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. Fala pro teu irmão: Jesus jamais te abandonará. Jamais. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família.